Então, nesse momento começou a gravação. Vocês me ouvem bem? Está dando um eco. Então, estamos iniciando então mais uma palestra do ciclo de seminários do PPGB Missão Rio. E a gente tem o prazer de receber a Fabrícia Lima Fontes Dantas, que é farmacêutica, graduada pela Federal do Rio Grande do Norte. Ela é doutora em Ciências da Saúde, também pela Federal do Rio Grande do Norte, com ênfase em biologia molecular e imunogenética. Ela foi farmacêutica da Secretaria de Saúde, também no Rio Grande do Norte, então ela desenvolveu boa parte da carreira dela de formação no Rio Grande do Norte. Ela fez um pós-doutorado com a professora Sonisa, que está aqui presente, que vai tecer algumas palavras. Então, na Unirio, foi professora substituta também na Unirio, pode entrar em maiores detalhes. E atualmente... Na UFRN. Na UFRN, perdão. Muito obrigado. Isso não está no seu latte. Mas... substituta de imunologia na UFRN. Isso, exatamente. Obrigado. E atualmente é pós-doutora na Faculdade de Farmácia, trabalhando em colaboração com a professora Cláudia Figueiredo. Isso é uma questão mais recente, mas ela permanece como uma colaboradora superativa da professora Sonisa, e aí eu queria abrir a palavra para a professora Sonisa tecer alguns comentários, também ajudar na apresentação. Prazer fazer essa apresentação da Fabrícia, que há 4 anos atrás a gente partiu do zero, né, Fabrícia, para montar um laboratório de neurociência translacional na Unirio, cansadas que estávamos de ver todas as nossas amostras indo para fora. Não é que não seja importante uma colaboração internacional, mas eu tinha muita vontade de embarcar nessa ideia da gente conseguir fazer aqui as coisas, e a Fabrícia foi fundamental. Ela veio com todo o gás, competência, inteligência, fez total diferença na construção do laboratório. E aí, a partir dessas conversas, né, translacionais que nós temos, você fala uma coisa, Fabrícia já traz outra, e depois eu trago uma terceira, e com isso a gente construiu essa parceria desses anos, que eu acho que vai continuar por muitos anos ainda. A Fabrícia realmente, além da inteligência dela, né, da perspicácia, ela é uma pessoa extremamente proativa, e ela busca, de forma totalmente impactante, perguntas além daquelas que nós fazemos. Então, acho que isso é muito importante num cientista. Você se incomodar, você se provocar, né? Você provocar os outros. A Fabrícia traz muito isso. Então, fez muita diferença. Eu agradeço muito agora publicamente a ela tudo que ela vem contribuindo. E, lamentavelmente, a gente não tem concurso, não tem vaga, né? Não é que a gente vai ter uma vaga específica, mas são vários cérebros que acabam se perdendo e continuando fazendo pós-docs e pós-docs e pós-docs para continuar trabalhando como cientistas. Eu tenho certeza que ela seria abraçada por qualquer trabalho em indústria, e ela realmente quer fazer ciência. Então, acho que essa é uma característica da Fabrícia. Ela quer continuar sendo cientista, que ela quer fazer ciência. Isso aí é uma inspiração para todos os outros alunos e até para nós mesmos, professores, ter alguém com esse tipo de parceria, de input, trazendo coisas e essas trocas todas que nós temos. Então, Fabrícia, parabéns. Eu acho que você está no caminho certo, e agora com esses modelos animais a gente vai conseguir provar muitas dessas hipóteses que a gente vem construindo ao longo desses anos. Eu acho que é isso aí. Essa busca dela é bem a característica dela. Eu vou atrás de provar essas hipóteses que a gente está tendo. E aí ela foi para um outro laboratório com pós-doc nota 10 com a Cláudia, que é uma amiga querida, e a gente continua em parceria, e a Unirio só ganha com isso. Então, muito obrigada. Eu vou começar aqui a minha apresentação. Todos estão vendo? Estamos. Perfeito. É uma honra conversar com vocês hoje,
sobre esse tema. Como o Pablo falou, hoje eu estou na UFRJ, mas todo o conhecimento que eu vou apresentar aqui foi adquirido nesses anos que eu estive na Unirio. E mais especial ainda é porque hoje é o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. Então, hoje é um dia muito especial para mim e para todas as mulheres que eu me inspiro, a professora Sonisa, minhas orientadoras e várias pesquisadoras de ponta nesse país, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla, esses marcadores genéticos, e entender se ela, de fato, tem uma base genética ou não. Para isso, eu sempre costumo começar a falar sobre o genoma. Na minha época da graduação, acredito que, para os alunos de mestrado, os livros já mudaram, né? Mas na minha época de graduação, a gente estudava e tínhamos o conhecimento... Deixa eu colocar aqui na ponteiro. Tínhamos o conhecimento que apenas as regiões codantes, que significa 1% de todo o genoma, era importante. Era 1% de tudo que estava no nosso DNA que regulava a doença, que regulava nossos fenótipos, que era importante para se estudar. Hoje, nós sabemos que todo o genoma ele é de essencial importância, tanto nos introns, como nas regiões promotoras. Tem regiões extremamente... interessantes de estudo na regulação de genes, na relação com suscetibilidade de doenças. Então, hoje, a gente estuda toda a maçã. Há 10 anos atrás, a gente estudava uma fatia apenas, que era só o exoma, mas hoje todo o genoma é de essencial importância. E, relembrando alguns conceitos, a gente sabe que o fluxo da informação gênica ele é baseado em 3 grandes pontos. Do DNA, a gente tem toda aquela codificação, aquela sopa de letrinhas que a gente conhece como o nosso genótipo, e dessa sopa de letrinhas vamos ter o fenótipo. Para isso, é necessário que haja esse fluxo da informação gênica. O nosso DNA, ele vai ser decodificado em uma mensagem, que é o nosso RNA, e, mais uma vez, ele vai se transformar em proteína por uma série de processos biológicos que vai nos dar as características fenotípicas. Mas será que apenas essa sopa de letrinha ela é responsável pelo nosso fenótipo? Também é algo que a evolução do conhecimento veio nos mostrar que não apenas as modificações estruturais no nosso genoma, mas também as regulações pós-transcricionais e pós-tradicionais podem alterar esse fenótipo. Eu posso ter uma sequência sem variante estrutural nenhuma, porém ela pode ser mais regulada ou menos regulada a partir de metilação, acetilação ou alguns processos que a gente chama de processos epigenéticos. Nesse sentido, eu aprendi muito nesses anos de pós-doutorado na Unirio, porque eu tive a possibilidade de conhecer, né, todo o meu conhecimento de ciência básica, toda a minha experiência de bancada na genética durante esses anos na UFRN, eu consegui aplicar na clínica. E quando a gente aplica, a gente consegue perceber que o conhecimento do livro é totalmente diferente do conhecimento da vida real. E mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Quando a gente está nos ambulatórios, vê na clínica, é muito comum utilizar o termo marcadores ou biomarcadores. A clínica utiliza muitos marcadores morfológicos que caracterizam o fenótipo, certo? Na medicina, a anamnese é o primeiro passo de um médico com o seu paciente. É a anamnese desse paciente. Você vê as características fenotípicas daquele paciente. Tem os marcadores bioquímicos, proteínas, citocinas, enzimas, os clássicos exames laboratoriais. Hoje, esses marcadores bioquímicos ou biomarcadores, eles nos ajudam muito a entender gravidade da doença, suscetibilidade da doença, a fechar diagnóstico. Um exemplo muito interessante é que hoje já existem biomarcadores bioquímicos relacionados aos pacientes que vão ter uma COVID mais grave e uma COVID mais leve. Então, já existem biomarcadores bem interessantes que em exames laboratoriais de rotina você consegue fazer essa avaliação. E existem os marcadores genéticos, né? Nós vamos ver que serão detectados na sequência DNA,
Só que esses marcadores genéticos eles têm uma ampla desvantagem. Eles não são tão fáceis de serem analisados e também são técnicas muito robustas e caras. Mas essas técnicas, elas nos dão a possibilidade de um conhecimento tão robusto que, se o indivíduo tiver aquela variante, mesmo ao longo da vida dele, a gente vai conseguir identificar os seus fatores de risco ou suscetibilidade genética. Diferente de um marcador bioquímico, que altera, né? Esse marcador bioquímico, embora a gente saiba que existe a possibilidade de um paciente ter mutações, adquirir mutações ao longo da sua vida, mas o genoma dele, em praticamente toda a sua... praticamente, ele vai ser o mesmo, desde que ele nasceu até a velhice. Diferente desses marcadores fenotípicos e marcadores bioquímicos. Antes de falar especificamente da genética da esclerose múltipla, eu gosto muito do exemplo da Angelina Jolie. É tanto que existe, inclusive, um termo efeito Angelina Jolie. Quando ela descobriu que ela tinha mutação para o BRCA1, ela fez aquela mastectomia preventiva, ela fez, claro, que foi a partir de aconselhamento genético, mas foi um boom de pessoas querendo fazer os testes, fazer mastectomia, sem necessariamente conhecer se era importante, se era algo necessário para tratamento ou para prognóstico dessa mulher ou não. Esse efeito, Angelina Jolie, ele acontece no câncer de mama, acontece hoje em dia em algumas doenças neurológicas, acontece na esclerose múltipla e com o andar com a evolução do conhecimento da Covid, nós já estamos vendo por aí acontecendo também com a Covid-19. Então, a gente tem que saber diferenciar o que são variantes modificadoras. Eu tenho essa variante, se essa variante tiver penetrância completa, eu terei aquela doença. E variantes de risco. Aqui na esclerose múltipla existem várias variantes de risco. A gente tem pouquíssimas, apenas uma identificada até o momento, variante modificadora na esclerose múltipla. E é muito, 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 muito importante a gente conseguir diferenciar o que é variante modificadora e variante de risco para a gente entender o que são esses testes que as pessoas têm vendido por aí, teste para desempenho de performance de atletas, teste de nutrigenética para saber qual é a melhor dieta. Nenhum desses testes tem variantes modificadoras de fenótipo. A maioria desses testes são relacionados a variantes de risco. E essas variantes de risco não necessariamente vão determinar o seu desfecho. Podem explicar, mas não necessariamente explicam aquele determinam o desfecho e depende de uma série de outras variantes, epigenética, efeitos ambientais e etc. Então, eu sempre faço essa pergunta, né? Tanto para os colegas médicos quanto para os colegas de ciência básica. A esclerose múltipla, ela é uma doença genética? Será que se eu tenho esclerose múltipla, eu vou, né, meus filhos vão herdar essa doença? O que nós sabemos hoje é que ela é uma doença de herança complexa. Na genética, a gente tem as doenças mendelianas, que é o gene alterado, uma doença. As doenças cromossômicas, você tem a alteração estrutural de cromossomos. E as doenças de herança complexa. Eu vou ter alterações não apenas em um gene, mas em vários genes, que vão ter sinergismo, né? E vão interagir tanto com fatores ambientais como reguladores da epigenética. Então, a herança da esclerose múltipla ela é do tipo herança complexa. E nos últimos 60 anos, o conhecimento da genética da esclerose múltipla, ele acompanhou as modificações dos critérios de diagnóstico. Isso aqui é muito interessante, porque até 20 anos atrás, existe uma série de doenças que são desmelinizantes do sistema nervoso central, mas estavam dentro do critério diagnóstico da esclerose múltipla. Hoje, essas doenças já são uma entidade à parte. Exemplo, a neuromielite óptica. E a genética, o conhecimento de genética evoluiu a partir também
desses critérios de diagnóstico. Os primeiros estudos lá, em 1957, foram com gêmeos. Nesse momento, era a partir apenas de sorologia de HLA, né? Ainda não tinha estudo específico de variantes genéticas, sequenciamento, era apenas a partir da sorologia do HLA. Em 72, veio o primeiro resultado relacionado à relação do HLA com a esclerose múltipla, com o advento das tecnologias de sequenciamento do projeto do genoma humano, foi identificado que existe uma variante HLA, do DRB1 1501, que pode estar relacionado à suscetibilidade para a esclerose múltipla, e a partir daí foi um boom de estudos. Até 1996, a gente só tinha o HLA 1501 e ainda com evidências fracas. A partir do projeto Genoma Humano, começou-se a estudar variantes não HLA, né? Agora a gente tem uma série de variantes relacionadas com resposta imune, com perda da tolerância imunológica, relacionada a estresse oxidativos, a partir de grandes cohortes, tanto estudos caso-controle, estudos gêmeos, grandes exomas, para a identificação dessas variantes. Em 2011, com esse grande consórcio de estudo caso-controle, foi identificado a primeira variante relacionada à farmacogenética, porque agora se sabe que existe um componente genético não só relacionado à suscetibilidade, como também à progressão da doença, mas também em relação ao tratamento mais indicado para cada paciente. E quem trabalha com esclerose múltipla sabe que em determinado momento da vida ele pode falhar, ou mesmo no início do tratamento, esse paciente usa a melhor especialidade farmacêutica do momento e ele falha aquele medicamento. Então, a gente já sabe que existem variantes relacionadas à terapia farmacológica na esclerose múltipla também, e hoje, a partir dos estudos mais robustos, a partir das validações clínicas, né, nós vamos ver melhor mais na frente que todas essas variantes, elas precisam de validações clínicas para se usar no dia a dia de diagnóstico, tá? Hoje, nós temos algumas embora a gente tenha mais de 200 variantes não HLA associadas à suscetibilidade à esclerose múltipla, a gente tem pouquíssimos marcadores de valor clínico, que eu posso usar todo dia no meu ambulatório ou na minha clínica. Além disso, hoje, nós sabemos que aquela doença que eu falei, a neuromielite óptica, que antes já foi tida, já foi classificada fenotipicamente como esclerose múltipla, que hoje é uma entidade, uma doença separada, mas com algumas semelhanças clínicas, a assinatura genética dela é muito mais semelhante ao lúpus do que a esclerose múltipla. Então, esse conhecimento de genética, ele nos ajudou, né, ajudou a clínica a entender melhor a doença e cada momento vai conseguir separar pacientes em grupos em grupos específicos de tratamento, de fenótipo e de prognóstico, né? A gente sabe que existe, sim, uma relação com os grupos ancestrais. É uma doença que é mais prevalente em caucasianos, porém, em alguns afrodescendentes, ela é, de fato, mais grave. Já foi relacionada a algumas variantes genéticas essa gravidade. A gente sabe que gêmeos dizigóticos, eles não têm uma coincidência tão alta quanto gêmeos monozigóticos, e isso é muito legal porque mostra a relação da epigenética. Lembra que eu falei no início? É uma doença de herança genética. Eu preciso das variantes genéticas, eu preciso do ambiente, eu preciso da regulação epigenética. Então, a partir dos estudos em gêmeos, foi observado os mecanismos epigenéticos da regulação dessas doenças autoimunes. Não só a esclerose múltipla, mas em várias outras doenças autoimunes. Essas variantes também podem nos ajudar a entender o curso da doença, se o paciente vai começar com uma doença mais grave, se ela vai progredir rapidamente, e também, como eu falei anteriormente, relacionadas à escolha da terapia
medicamentosa mais adequada. A maioria dos estudos, até há pouco tempo, estavam relacionados, então, às variantes de HLA. Hoje, a gente já tem um mapa das variantes de HLA muito bem definido no mundo inteiro. A gente já sabe que o DRB1 1501, ele é, de fato, um fator de risco. Existem grandes trabalhos com grandes coortes, não só na América do Norte, Europa, mas aqui no Brasil também, demonstrando isso. Esse é um dos primeiros trabalhos aqui no Brasil, com uma grande coorte que mostrou isso, que o 1501, ele tem indivíduos que têm esse alelo variante, tem a maior suscetibilidade à esclerose múltipla, né? Essas variantes estão relacionadas também ao curso da doença. O paciente, ele inicia com uma doença remitente recorrente, ou existe outra classificação da doença, que é uma doença progressiva, ou ainda, se o paciente ele sai dessa remitente recorrente e, de uma forma muito rápida, ele passa por uma doença progressiva. Então, algumas variantes de HLA já foram relacionadas ao curso da doença. Inclusive, mais uma vez, o 1501, né, ele está relacionado a essa doença, essa doença primariamente progressiva. Você tem o indivíduo que tem o 1501 tem a maior suscetibilidade de ter a doença e de começar uma doença progressiva mais rapidamente. Os estudos que caracterizam fenótipos atualmente já fazem uma melhor relação dessas variantes de HLA com os achados de imagem. Esse trabalho é bem legal, que mostra o DRB1 405 associado com a maior carga lesional. Os indivíduos que já têm esclerose múltipla fenotipicamente bem determinada, com diagnóstico fechado, os pacientes que têm esse alelo, eles têm maior infiltrado de célula e, consequentemente, mais lesões desmielinizantes. Então, qual a importância de saber, né, esses achados? Você tem um acompanhamento diferenciado desse paciente. Se você sabe que esse paciente ele tem essa variante, você vai solicitar a avaliação da ressonância magnética ou alguns exames que você consegue avaliar se o paciente está em surto, para avaliar a carga lesional. Você vai acompanhar mais de perto esses pacientes, ao passo de que quem não tem, você pode espaçar, né, o retorno desse paciente, ou espaçar mais esses exames. Esse é um artigo que nosso grupo, com a professora Sonisa, a gente foi aceito recentemente. Ele ainda não está publicado, ele foi aceito, que pela primeira vez nós mostramos que o HLA DQA1 0401, ele está relacionado, sim, ao maior número de lesões em pacientes com esclerose múltipla. Interessantemente, a gente sabe que o DQA1, né, alguns alelos do DQA1, eles estão relacionados à suscetibilidade à esclerose múltipla. Porém, a literatura ainda não tinha nada a respeito do 0401. Esse é o primeiro trabalho que mostra isso. E qual a importância, né? A gente fala muito de HLA, por que HLA? O que é que o HLA, qual a importância do HLA nessas doenças autoimunes, especialmente esclerose múltipla? O HLA nada mais é, vocês já pagaram imunologia, a professora Claudice e outros professores de imunologia estão aí, já devem ter falado muito bem para vocês, mas o HLA nada mais é do que o responsável pela apresentação de antígenos para células imunes. Então, o HLA é o bom moço, ele não é o vilão, ele é o bom moço. Ele apresenta antígenos estranhos, patógenos, alérgenos, ele apresenta para que a gente consiga responder, induzir uma resposta imune e destrua aquele patógeno. E é muito importante que ele seja extremamente polimórfico. O que é isso? Eu tenho que ter muitas variantes. Ele tem que ser altamente diverso para eu conseguir identificar a maior quantidade de antígenos possíveis. E ele é extremamente poligênico. Então, por essa característica de ser poligênico e polimórfico, ele reconhece muitos antígenos. Ele tem uma gama, uma diversidade enorme. Além disso, a sua expressão é codominante. Eu vou ter a expressão dos alelos herdados pelo pai e dos alelos herdados pela mãe.
Então, eu vou ter uma diversidade enorme de reconhecimento de antígenos. E quando a gente fala na esclerose múltipla, especificamente, que eu já falei no início, o 1501 ele é sim fator de risco para a esclerose múltipla. Se você observar que aqui é um exemplo das diferenças, as variações entre diferentes HLAs, 1501, 0301, aqui 1401, se vocês observarem a sequência, as variações são bem pequenas. Se eu fizer uma análise de bioinformática aqui, fazer identidade entre essas sequências, eu vou ter uma identidade bem alta, relativamente bem alta, até porque é o mesmo gene, né? A gente só está vendo alguns alelos diferentes. Mas existem pequenas variações que podem determinar se o HLA ele é mais afim, ele reconhece e apresenta melhor uma proteína específica, um autoantígeno específico, ou se ele não apresenta tão bem. Exemplo, essa região é a região em que é reconhecida a proteína básica de mielina. Um autoantígeno conhecido, né, que induz a perda da tolerância e a ativação de toda a cascata de resposta autoimune. A diferença para o HLA 1501 e para o 1401, que transforma o 1501 em fator de risco e o 1401 em protetor, é apenas a troca de uma tirosina por uma histidina. E essa troca, o que é que faz? Olha o 1401, ele altera toda a estrutura proteica, certo? Ele inverte a estrutura, fazendo com que essa região do HLA, que é a região que reconhece a proteína básica de mielina, não reconheça tão bem e não apresenta tão bem. Então, você tem uma variante que não consegue apresentar a proteína básica de mielina. Por isso que pacientes que têm o 1401 são pacientes que têm um melhor prognóstico, são pacientes mais protegidos, né, em relação a essa doença autoimune e outras doenças. Em relação às variantes não HLA, quase todas são compartilhadas entre todas as doenças autoimunes. Esse mapa de doenças autoimunes é muito interessante. Ele mostra o compartilhamento dessas variantes entre diversas doenças, né? E a maioria delas estão relacionadas a vias de ativação da resposta imune e da perda da tolerância imunológica. Qual é a grande importância de entender esses estudos? Eu falei anteriormente, existem mais de 200 variantes não HLA relacionadas com a esclerose múltipla. Ok. Mas nem todas têm um odds ratio que a gente possa, de fato, dizer, nossa, é fator de risco. A maioria desses estudos mostram que os odds ratio, embora eu tenha significância estatística, eu não tenho uma razão de chance tão alta quanto quando a gente estuda as variantes HLA. Mesmo assim, quando a gente vai estudar desfecho, esse é um trabalho muito legal também do grupo, que a gente avaliou uma variante no HLA, no C2TA, que é um regulador master da expressão de HLA. A gente conseguiu identificar que indivíduos que não têm a variante, certo? Indivíduos que não têm a variante, eles têm uma expressão basal mais alta do C2TA do que os indivíduos que têm a variante. Então, quando você tem os indivíduos que não têm a variante, eles têm uma expressão do C2TA mais alta do que os indivíduos vamos recapitular. Os indivíduos que têm a variante têm uma expressão mais baixa do C2TA do que os indivíduos que não têm a variante. O que isso significa? Eu tenho menos C2TA, eu induzo menos expressão de HLA, eu apresento menos os antígenos. Então, eu induzo menos a resposta autoimune. Então, pacientes que têm essa variação, eles têm uma progressão mais lenta. E foi o que a gente encontrou nesse estudo, avaliando pacientes do ambulatório da professora Sonisa de 30 anos de acompanhamento. Nós vimos que os indivíduos que tinham genótipo normal, eles tinham uma progressão muito mais rápida da doença do que os indivíduos que tinham a variante polimórfica.
E, como eu falei anteriormente, olha só os odds ratios. O fator de risco de você ter essa relação de ter a variante e ter um desfecho mais favorável. Hoje, nós sabemos que, graças a essa complexidade da esclerose múltipla, por ela ser uma doença de herança complexa, eu sempre tenho que ver variantes genéticas, epigenética e ambiente. E a gente não consegue fazer ao olho nu. Por isso que existem as métricas e as ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar a entender melhor esses desfechos. Existem vários trabalhos mostrando que quando você associa todos esses conhecimentos, todas as variantes genéticas associadas a HLA e não HLA, as condições de vida do paciente, se ele é alcoólatra, se ele tem deficiência em vitamina D, as infecções prévias, você consegue ter um score de carga genética. Eu até gosto de falar essa palavra, a professora Sandra sempre falou uma carga genética, que eu sempre a corrigia, porque na genética a gente costuma não usar essa palavra. E recentemente, com o uso da inteligência artificial, a gente agora pode dizer sim, existe uma carga genética para a esclerose múltipla quando a gente usa todo esse conhecimento de doença de herança complexa, tá? Mas aí, eu falei de 200 variantes não HLA, eu falei que existem várias variantes HLA, mas o que é que, de fato, a gente utiliza na clínica? Será que eu posso utilizar tudo isso na clínica? Esse trabalho também é muito legal, que é um consórcio internacional que estuda a genética da esclerose múltipla, e ele explica a diferença das variantes modificadoras de doença e dos fatores de risco. Para um fator de risco se transformar em uma variante modificadora de doença, tem que passar por todas as etapas de validação clínica. Seja estudo em diferentes populações, validações de expressão gênica, estrutura proteica, mas para ir para a clínica é necessário que exista toda essa validação. E após a validação, a gente já sabe que existe um algoritmo específico da Sociedade Americana de Genética Médica que relaciona essa variante como patogênica para a doença, provavelmente patogênica, variante de significado incerto, e essa variante é muito importante porque para ela virar patogênica ou virar benigna, é só aumentar a quantidade de estudos. É só você conseguir validar que aquela variante ela tem importância relacionada à suscetibilidade à esclerose múltipla no Brasil, no Canadá, na Austrália, né? É só você conseguir ter um aporte de conhecimento maior sobre aquela variante. A gente nunca pode descartar a importância das VUS, porque a VUS ela pode virar patogênica ou benigna, tá? E existem várias variantes benignas. Porque a maioria dessas variantes relacionadas, que a gente estuda relacionadas à doença, são SNPs, são polimorfismos de troca de um único nucleotídeo. E os SNPs, eles são essenciais para que haja variabilidade genética entre as pessoas, né? Por vezes, esses SNPs estão relacionados à doença. Então, na clínica, a gente só tem essas variantes que podem ser utilizadas. Como patogênico, só temos no receptor da nucleolina, né? Que só existe em indivíduos do Canadá. É uma variante muito específica, de famílias muito específicas. Essa da HNRP-A1, ela não fecha diagnóstica de doença. O paciente ela determina que ele vai ter uma doença mais progressiva, vai ter uma doença progressiva mais rapidamente. E os outros são fatores de risco, VUS ou ainda protetor, ou você precisa de mais estudos para identificar se ele é patogênico ou não. Especificamente desse receptor da nucleolina, a função dele está relacionada com a produção, o metabolismo de lipídios, então relacionada à remilinização e à indução de resposta inflamatória. Esse trabalho ele é bem legal porque foi feito um exoma em 2 famílias canadenses e identificaram essa variante em vários membros dessa família,
A partir desse exoma, eles fizeram um grande estudo de coorte, de caso controle, para identificar se essa variante ela podia estar presente em outros indivíduos que tinham esclerose múltipla. Eles encontraram, sim, uma frequência nos indivíduos com esclerose múltipla, porém, uma frequência muito baixa. E quando a gente vai ver nos estudos em outros locais do mundo, essa variante só está presente no Canadá. Tem uma pergunta que eu sempre me faço, eu pergunto muito para os colegas médicos no ambulatório, que é, será que ela só tem no Canadá ou em países pobres, menos desenvolvidos, como África, Brasil, por exemplo, a gente ainda não estudou o suficiente ela, né? Aqui no Brasil, a gente ainda não estudou o suficiente ela. Em outros países, talvez também a gente não tenha tanto estudo em relação a ela, mas a frequência dela está praticamente toda lá no Canadá. Aí, lembra que eu falei que essas variantes têm que ter validação clínica? Às vezes podem perguntar, poxa, Fabrícia, mas tem no Canadá e não tem em outras populações. Só que nos estudos de validação clínica, foi observado em cristalografia a modificação da estrutura proteica, né, da variante. Foi observada a mudança, a diminuição da expressão dessa proteína, tanto por PCR em tempo real, para avaliar a expressão de RNA mensageiro, quanto por avaliação de níveis proteicos. A avaliação de filogenéticas também mostrou uma caracterização de variações em outras espécies. Então, ela passou naqueles algoritmos de validação clínica, embora não esteja presente em várias outras populações, né? Então, quem tem essa variante, ela tem menos produção de colesterol e uma maior indução da resposta inflamatória, que é uma característica fisiológica, se a gente for observar, muito interessante quando a gente fala da esclerose múltipla. Se você tem mais a resposta imune do sistema nervoso central e menos produção de mielina, é um prato cheio para você induzir essas lesões desmielinizantes. A HNR-NPA, ela é muito interessante. Ela é o que a gente chama de o primeiro estudo que nos ajuda a entender o mimetismo molecular. Indivíduos que têm essa variação, né, elas vão ter uma proteína truncada. Essa proteína truncada, ela vai se precipitar no corpo do neurônio. Essa precipitação, ela acaba produzindo granulações tóxicas que induzem, então, uma resposta imune contra esses neurônios que têm essas granulações tóxicas. Só que isso é muito lento. Isso leva muito tempo. Eu vou induzir uma memória imunológica de célula B, eu vou produzir anticorpos contra essas granulações tóxicas, mas é muito demorado, isso é muito arrastado. Quando você tem uma infecção por várias células zoster, que induz uma resposta imune contra a varicela e a produção de anticorpos contra a varicela, esses anticorpos reconhecem essas proteínas aqui, que formam esses grânulos de estresse, da mesma forma que reconhecem os antígenos da varicela, induzem, então, agora, uma morte neuronal muito mais rápida, como se você não tivesse tido a infecção. Então, esse mimetismo molecular em indivíduos geneticamente susceptíveis faz com que haja uma progressão muito mais rápida da doença, ao passo que os indivíduos que não têm essa variante não vão ter essa progressão tão rápida. O PDCD1, né, ele também está relacionado à progressão da esclerose múltipla. Ela é um gene que está relacionado com a autotolerância, né, das células B, mas, como eu falei anteriormente, ela ajuda a entender o prognóstico, mas ela não fecha o diagnóstico. Ainda é uma variante de fator de risco. O receptor de TNF também, esse receptor, ele também é fator de risco e é independente do 1501. A maioria desses estudos de variantes não HLA, eles têm
relação com a doença ou com os desfechos quando associados a 1501. Essa variante nesse receptor, ele aumenta a expressão do TNF-alfa e, consequentemente, via toda a cascata de ativação da resposta imune, aumenta a expressão de uma série de outras citocinas e mediadores inflamatórios que estão associados à suscetibilidade à esclerose múltipla. O CCR5 é essa variante, que é a mesma variante de proteção do HIV, né? Essa variante ela induz uma doença menos grave, porque você tem uma deleção específica que faz com que seja recrutado menos células imunes para o sistema nervoso central. Se eu tenho menos células imunes no cérebro, eu tenho menos indução de resposta imune, então eu tenho menos mecanismos que levam à desmelinização. Então, essa variante, ela já tem valor clínico preditivo de proteção. A gente sabe que na esclerose múltipla, ela é uma doença que induz a ativação de estresse oxidativo, uma série de cascatas que levam à lesão do DNA, e no sistema nervoso central, os mecanismos de reparo DNA que estão envolvidos no sistema nervoso central são da via do reparo do BER, né? Que é reparo de bases, de únicas bases. A PAU-J é uma polimerase, que é da via do BER. Ela também tem ela até o momento, ela é do tipo VUS, né? Porque acredita-se que indivíduos que têm essa variante, ela tem mais lesão de DNA e tem mais indução de morte celular, e morte celular neuronal pode auxiliar, então, nesses desfechos relacionados a uma doença mais progressiva, mas aqui, como eu falei, ela ainda é VUS. De todas essas variantes, apenas essas estão em processo de validação clínica. Apenas a do receptor da nucleolina fecha diagnóstico e é extremamente rara. O 1501 é fator de risco, tá? Então, a gente tem que ter essa percepção e de conseguir diferenciar o que são variantes que são fatores de risco e variantes modificadoras de doença. Então, para a gente conseguir conversar, entender e colocar todo esse conhecimento no dia a dia, eu vou fechar com esse caso clínico, que é um caso clínico bem interessante, da professora Sonisa. Essa paciente, ela tem esclerose múltipla, ela foi diagnosticada com 35 anos, ela tinha uma doença no início com a EDSS-1, significa que é uma doença mais leve. Ela ela se tratava com um medicamento de primeira linha, né? E ela passou um bom tempo se tratando com a interferon beta e com a EDSS-1. Em 2015, ela teve um episódio que é conhecido como ADEM, lesões desmielinizantes muito graves. Naquele momento, acreditou-se que foi uma reativação da doença de base dela, da esclerose múltipla. Porém, no contexto daquele momento, existia a epidemia de Zika no país. Foi quando a professora Sonisa solicitou um screening infeccioso da paciente e ela teve anticorpos positivos para Zika. Ao fazer a biópsia de uma região da lesão, além do infiltrado de células imunes, foi possível observar também a presença de antígenos do Zika. Então, foi o primeiro artigo que conseguiu relacionar, né, que o vírus da Zika ele pode estar, né, induzindo essas lesões desmielinizantes, que é um fenótipo muito semelhante, tá? Eu não estou dizendo que o Zika induz esclerose múltipla, estou dizendo que é um fenótipo muito semelhante de desmielinização inflamatória, o que se encontra na esclerose múltipla. Essa paciente foi tratada, ela teve melhora dos sintomas clínicos, ela voltou ao seu EDSS-1, em 2017 continuou com o seu tratamento de primeira linha, mas em 2018, eu não tenho a ressonância magnética dela aqui, em 2018, ela falhou ao interferon, né? Ela teve um aumento súbito
do EDSS dela, e naquele momento não tinha nenhuma relação com infecção. Foi quando a gente já estava começando a montar o laboratório na Unirio, coletamos a amostra de sangue periférico dela e fizemos um sequenciamento de um painel de variantes que a gente montou para tentar entender esses fenômenos de resposta imune mais exacerbada em indivíduos que têm arbovirose e em indivíduos com esclerose múltipla. O que é que a genética dessa paciente nos disse? Essa paciente tem uma série de polimorfismos relacionados à falha terapêutica ao interferon, ao medicamento que ela estava utilizando. Então, a genética dela já nos dizia, já nos dava pista que ela ia falhar em algum momento. A genética dela nos dizia que ela tinha variantes relacionadas a aumento da produção de TNF, L6. Quando a gente comparou com outros sequenciamentos no nosso laboratório de outros pacientes que tiveram infecção por arbovirose, por exemplo, essa paciente aqui teve o ADEN, pós-chikungunya, que é uma arbovirose também, e essa paciente aqui teve uma lesão muito semelhante ao espectro da neuromielite óptica. Ela não teve neuromielite óptica pós-chikungunya, ela teve um fenótipo semelhante. Quando a gente vai comparar o sequenciamento desses pacientes, elas tinham 75 variantes em comuns. E quem são essas 75 variantes? Nós encontramos essa variante no receptor no Toll-like receptor 3, que já foi relacionado na literatura com aumento da agressividade à chikungunya, né, em virtude da possibilidade de uma replicação viral maior. Nós encontramos variantes relacionadas à suscetibilidade de desfechos graves de doenças desmielinizantes e aumento da expressão de algumas citocinas inflamatórias muito específicas. Aí a gente já começa a ver, a gente já começa a conseguir colocar todo esse conhecimento em caixinhas, né? Esclerose múltipla, doença de herança complexa. A genética está me dizendo isso. Lembrando que a Zika ela é uma arbovirose, eu trouxe para vocês também um exemplo de um artigo que foi recentemente aceito, ele está em fase final para publicação. Esses pacientes, eles tiveram uma lesão desmielinizante muito semelhante aos fenótipos que são encontrados na esclerose múltipla e no espectro da neuromielite óptica. Alguns pacientes tiveram ADEN pós-chikungunya e mielite pós-chikungunya. Quando a gente fez o exoma desses pacientes, de uma forma muito interessante, os pacientes que tiveram mielite pós-chikungunya tinham uma assinatura genética muito semelhante aos pacientes que têm neuromielite óptica. E os pacientes que tiveram ADEN pós-chikungunya tiveram uma assinatura genética semelhante aos pacientes com esclerose múltipla. Então, aquela caixinha do conhecimento dessas variantes genéticas que elas explicam, né, a perda da tolerância, a suscetibilidade a uma ativação imune muito mais exacerbada, elas se relacionam com os fenótipos, né? A gente conseguiu ver a genética e relacionou com o fenótipo. E a nossa outra caixinha, a gente conseguiu entender a caixinha das variantes genéticas. Agora, o que o ambiente nos diz? Esse trabalho é um trabalho muito, muito legal em cultura de célula também, em que eles infectaram por 24 horas e 72 horas a cultura de pacientes, cultura de indivíduos saudáveis, infectaram com o vírus Zika, e fizeram transcriptoma. Ao fazer transcriptoma, identificaram que existe uma assinatura genética, uma assinatura molecular, tanto em 24 horas após a infecção, como em 72 horas após a infecção, para esclerose múltipla. Vejam que interessante. Eu tenho apenas a infecção pelo vírus da Zika. E pelo transcriptoma, eles conseguiram identificar que existe um aumento da expressão de genes que estão relacionados com a esclerose múltipla. Isso é muito interessante. Isso, lá atrás, já tinha sido visto, né? Já tinha sido hipotetizado pelo nosso grupo.
né, acompanha a história do nosso grupo. Por isso que a gente fez essas correlações dessas lesões desmelinizantes com a esclerose múltipla. Aí, o que a gente começou a pensar? Poxa, a gente sabe que existe mimetismo molecular. Existem já exemplos na literatura muito claros em relação a esse mimetismo molecular e esclerose múltipla. Será que algum antígeno da Zika, ele pode induzir um mimetismo molecular com um autoantígeno na esclerose múltipla? Então, utilizando ferramenta de bioinformática, a gente fez uma biblioteca de antígenos Zika, uma biblioteca de antígenos de autoantígenos na esclerose múltipla, e usando essas ferramentas nós conseguimos identificar que existe uma alta identidade, tanto na sequência linear, né, quanto na sequência em 3D do NS5 e do PLP. Isso é uma primeira pista para a gente conseguir entender que nesses pacientes geneticamente susceptíveis, eles podem induzir uma resposta autoimune em virtude, então, de um mimetismo molecular. Para fechar essas caixinhas dos conhecimentos, a gente ainda precisa entender a epigenética. Recentemente, foi publicado que a AP1, que é um fator transcricional muito importante em várias vias de regulação da resposta imune, ela é essencial para a memória epigenética da perda da tolerância aos antígenos. Então, se você tem uma primeira exposição, né, você vai ter uma memória que você pode ser um bom tempo depois, pode ser na próxima semana, ou você pode ter tendo essas estimulações, em virtude dessa memória epigenética, a AP1 ajuda, né, na ativação e na perda da tolerância aos antígenos. Pensando nisso, a gente foi buscar, né, com ferramentas de informática, se a gente conseguir entender a epigenética da esclerose múltipla, claro, tentando comparar com a esclerose múltipla, a epigenética dessas lesões desmelizantes pós-Zika, tentando comparar com o que a gente já sabe da esclerose múltipla. Então, nós pegamos em bancos de dados de transcriptoma, fizemos um banco de dados com a transcriptoma de pacientes com esclerose múltipla e com Zika, fizemos uma série de análises bioinformática, e o que nós encontramos? Nós fizemos uma análise de interação proteína-proteína. Quando a gente fez essa análise, a gente conseguiu identificar essas 3 proteínas aqui, ó, a JAN, CCL8 e FOS. Na rede de interação proteína-proteína da esclerose múltipla, ela está up-regulada, está regulada para cima. E ela tem uma interação tão importante com todas as outras proteínas que faz com que ela seja um hub. O que é isso? É uma das proteínas que mais interagem com todas aquelas outras proteínas. Então, ela é uma proteína muito importante. Quando a gente foi ver na Zika, na rede da Zika, olha quem está aqui também. JAN, CCL8 e FOS. Mais uma vez, up, regulado, e com uma métrica de centralidade que torna elas proteínas hub. Elas fazem interações com várias outras proteínas daquela rede. Quando a gente colocou esses bancos de dados de expressão gênica e avaliamos toda a parte de ontologia para entender as funções moleculares que são up ou down reguladas, a gente viu que existia um enriquecimento para as vias de estresse oxidativo, tanto para Zika como para a esclerose múltipla. Então, a gente conseguiu ver na literatura, associado a esse trabalho de informática, que essas vias de estresse oxidativos e essas assinaturas gênicas, elas também estão relacionadas com a ativação da AP1. Voltando àquele artigo inicial. A AP1, né, ela é essencial para a quebra da tolerância imunológica. Então, eu já tenho variante genética, já tenho um mimetismo molecular por causa do ambiente, seja de um arbovírus, seja de outro vírus específico, e agora eu tenho as regulações epigenéticas ajudando a toda essa herança complexa. Né? Esse é o modelinho que a gente ainda está em construção e que nós acreditamos que tanto esclerose múltipla
como na Zika, existe um aumento da expressão de citocinas, expressão de moduladores relacionados ao estresse oxidativo, que induz, então, uma sinalização do tipo das proteínas AP1 e auxiliam nessa quebra da tolerância, né, nos ajudando a entender essa memória epigenética e desmielinização. Interessantemente, recentemente foi publicado esse trabalho mostrando que existe, sim, uma assinatura para estresse oxidativo e dano de DNA nos astrócitos pós-infecção por Zika vírus, corroborando com novos achados. Então, como mensagem final, o que é esse conhecimento, né, desses últimos 4 anos, o que é que a gente conseguiu construir na Unirio? A gente conseguiu entender que, não só para Zika, não só para chikungunya, pensando na esclerose múltipla como outros vírus sendo gatilho para a esclerose múltipla, né? Pensando nos desfechos graves dessas doenças, pensando no que a gente pode ter pela frente na COVID, a gente viu que um gatilho viral, a memória epigenética em um indivíduo geneticamente suscetível, pode explicar, então, o desenvolvimento dessas manifestações desmielinisantes pós-infecções virais. A gente sabe que muitos pacientes que são infectados por varicela zoster, Epstein-Barr, esses vírus são gatilho para lá na frente você desenvolver esclerose múltipla. Uma das maiores perguntas do nosso grupo é: será que esses pacientes, mesmo os que não tiveram lesão desmielinizante, que tiveram Zika, que tiveram chikungunya, que tem hoje COVID, lá na frente, a partir dessa memória epigenética, a partir desses gatilhos, será que eles não vão desenvolver, né? Eles não vão ter não vão apresentar depois, não ter o diagnóstico de esclerose múltipla? É uma pergunta que a gente só vai conseguir responder acompanhando de perto os pacientes. Por isso que a gente quer, né? A gente acredita que indivíduos geneticamente suscetíveis, eles vão ter, sim, uma maior probabilidade de lesões desmielinisantes e, possivelmente, talvez, alguma doença autoimune no futuro. Mas isso são só hipóteses que a gente tem que acompanhar esses pacientes mais de perto. Para finalizar, como eu falei, hoje eu estou na UFRJ, mas todo esse conhecimento foi adquirido na Unirio. Nem todos os experimentos foram feitos na Unirio, mas nosso grupo ele é bem eclético, desde médicos aqui da UFRJ, médicos da Unirio. A gente tem parcerias com a LNCC em Petrópolis, a gente tem várias parcerias que fazem com que a gente construa, né? A gente consiga construir todo esse conhecimento. E o que eu acho mais legal é que o pessoal da área básica faz ambulatório, a gente conhece os pacientes, a gente vê que nem todo paciente que tem muita lesão na ressonância magnética, ele é tão grave assim. Isso só a genética vai nos explicar depois, quando a gente conseguir fazer o sequenciamento de todos esses pacientes. E a gente tem os colegas médicos, na bancada. Eles extraem DNA, eles já sabem avaliar esses resultados. Então, a gente tem uma troca de conhecimento e isso é muito bom para a construção da ciência e para a construção a construção desses novos vínculos de pesquisa na Unirio. Oi? Vocês ainda estão aí? Estamos, está perfeito. É tão estranho apresentar assim, que a gente nunca sabe se as pessoas ainda estão. É um espetáculo. Você acabou, Fabrício? Acabei. Porque o seu final é que ficou um pouco intrigante. Fabrício. Eu achei que você ia falar mais Fabrício, um pouco. eu queria te pedir uma coisa. Pode falar, professora. Você pode fazer Fabrícia, você pode dar... Não. Cortou, Carmen, não estamos te ouvindo. Carmen. Fabrício, você congelou? Congelou. Não, você congelou, Carmen. Oi.
Nós não ouvimos o que você falou. Congelei? Fala. Mas agora tá O resto perfeito. é Pode congelado falar, pra Carmen. mim. Você tá ouvindo agora? Estamos. Eu queria que a Fabrícia fizesse um apanhado daqui. Oi. Tá ouvindo? Sim, Eu pode queria que a seguir. Fabrícia fizesse um apanhado rápido da clínica da esclerose múltipla para os alunos que nunca ouviram falar em esclerose múltipla, poderem ter uma noção de como abre a doença, o que acontece com o paciente. Com a professora Sonisa aqui, eu acho que eu vou pedir para ela responder. Bom, esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória e neurodegenerativa do sistema nervoso central. O nome múltipla significa que você tem acometimento de diversos setores do encéfalo e da medula espinhal, geralmente ao mesmo tempo, com perda da mielina e muitas vezes perda também do axônio. E os sintomas decorrentes dessas manifestações ocorrem na medida em que você tem uma lesão da mielina do nervo óptico, você perde a visão, você tem uma lesão desmielinizante da medula, você tem uma paralisia, se você tem no tronco cerebral, no controle dos movimentos oculares, você tem uma visão dupla, se tem no cerebelo, você tem uma incoordenação motora, você pode ter isso monossintomaticamente ou você pode ter tudo isso ao mesmo tempo. Então, é uma doença potencialmente grave, de jovens, entre 20 e 40 anos, com maior prevalência em mulheres, cujos critérios diagnósticos foram dramaticamente modificados nos últimos 20 anos. Para vocês terem uma ideia, pacientes que não eram tratados até a década de 90, com 10 anos de doença, iam para a cadeira de rodas. Hoje, com 20 anos de doença, num estudo recente da Clínica Mayo, somente 10% vão precisar de apoio unilateral. E o que mudou nessa doença? Mudou um diagnóstico precoce, o maior conhecimento desses alvos terapêuticos envolvendo genética e imunologia, e a Cleo, que está aqui assistindo, sabe a importância desse perfil imunológico, e, recentemente, biomarcadores de neurodegeneração. Então, está sendo cada vez mais incluído no tratamento dessa doença, que é uma doença que a gente pode fazer um seminário outro dia para eu falar dela, Carmen, para os alunos, se você quiser. É uma doença que eu acho que como poucas outras, teve uma diferença na abordagem que mudou a vida dos pacientes. Os pacientes hoje são praticamente inteiramente controlados com monitoramento de biomarcadores, de marcadores imunológicos e agora introduzindo cada vez mais as variantes genéticas. Então, hoje você consegue ver neurofilamento no sangue periférico, GFAP no sangue periférico, e a gente tem no laboratório um equipamento que vai começar a fazer isso. Então, o que nós vamos reunir com esse grupo? A clínica, a genética, os marcadores imunológicos, que a professora Cleonice faz, os marcadores de neurodegeneração, que a gente vai fazer no ELISA de alta resolução. E essa doença vai ser cada vez mais compreendida e provavelmente a gente vai conseguir identificar precocemente uma falha terapêutica, um indivíduo que não está respondendo, que continua fazendo neurodegeneração, e aí mudar a medicação dele e ele ter uma evolução mais favorável, como a gente está fazendo na prática com o monitoramento da clínica e da ressonância. Então, uma doença que a ressonância mostra aquelas placas brancas que a Fabrícia mostrou, aquelas placas são as áreas onde a mielina está inflamada, e vocês viram que são múltiplas áreas inflamadas, e o que a gente tem na clínica de jovens, entre 20 e 40 anos, com prevalência em mulheres, são esses múltiplos sintomas de paralisias, perda visual,
visão dupla, por um fenômeno que provavelmente tem um gatilho lá na infância, lá atrás, ou outros gatilhos, como a Fabrícia mostrou, né, esses fenômenos epigenéticos que vão nos ajudar muito a entender o mecanismo e, com isso, translacionalmente impactar novos alvos, realocamento de drogas para tratamento, né, na medida em que você conhece que cada vez mais esses medicamentos atuam em alvos específicos, né, os anticorpos monoclonais, os imunomoduladores. Então, é uma doença realmente extremamente instigante, que o nosso grupo estuda há muitos anos. Ela faz parte desse grande espectro das doenças da mielina, tem a neuromielite óptica também, que a Fabrícia falou, tem a encefalomielite aguda disseminada. E, assim, eu posso me dispor a falar dessas doenças, Carmen, para os meninos, assim, para os alunos, o dia que você quiser, porque a gente tem vários casos que podem exemplificar e falando mais claramente, assim, mostrando um caso clínico e falando da fisiopatologia, talvez fique mais fácil. Mas essa ativação de linfócito T, de linfócito B, com essa resposta imune, migração transendotelial e ataque da mielina por citocinas e por citotoxicidade celular, ela é a base dessa doença, e é isso que essa quebra de tolerância, a gente está vendo que pode acontecer em diversos momentos da vida, e isso tem trazido para o grupo, né, assim, alguns ganhos em relação aos mecanismos fisiopatológicos agora que a gente tem tantos vírus na nossa população, especialmente no Brasil, os arbovírus, talvez mudando esse perfil imune. Aquele artigo de exoma que a Fabrícia mostrou, que foi recentemente aceito essa semana, a gente termina, né, eu escolhi assim, uma frase bem ecológica, né, exatamente isso que a gente está pensando. O que vai ser dessas populações, né, suscetíveis daqui a 20, 30 anos? Será que a gente vai aumentar o número de doenças autoimunes? Porque esses patógenos e proteínas virais, elas mudaram provavelmente essa resposta imunológica, né, daquele indivíduo geneticamente suscetível. Então, o Ministério da Saúde tem algumas coortes que ele vem acompanhando, que vai acompanhar para os próximos 20, 30, 40 anos. Se a gente tiver uma organização mínima para isso, que eu acho pouco provável, seria extremamente interessante ver o quanto essa nossa população vai mudar de uma frequência, de uma prevalência de 20 para 100 mil, por exemplo, de esclerose múltipla, talvez para 40 para 100 mil, não sei, daqui a 20 anos. É interessante a gente acompanhar a coorte, assim que os outros países, né, mais organizados fazem e veem essa mudança de padrão de frequência quando você tem patógenos virais estimulando. Então, é isso, mas, assim, estou à disposição para falar sobre essas doenças desmielinizantes a hora que você quiser, viu, Carmen? Olha, você já está convidada. Qual é a próxima data que tem livre aí, Pablo? Você sabe até quando nós estamos já agendados? Temos agenda preenchida até 4 de março, em diante estamos livres. 11 de março estaria bem, Sonisa? Tá ótimo, pode ser. Aí. Já Sonisa já volta. Tá bom. Muito obrigada. Já conseguimos aqui uma palestra. Parabéns, Fabrícia. Parabéns, Fabrícia, pela beleza da sua palestra. Os slides são maravilhosos. Você mesmo que fez, é sua autoria? Sim, Deus. Tem alguns Lindo, quando a professora Sonisa, a gente sempre troca figurinha. Oi? A gente troca todas as aulas, as nossas aulas ficam todas no laboratório. Quando o laboratório foi inaugurado agora, a gente vai deixar essas aulas a gente ganhou uma televisão de 60 polegadas de doação, e a gente vai deixar na frente, lá naquela sala da frente do laboratório, essas aulas rodando, esses experimentos rodando, para motivar os alunos a participarem. Essa é uma das ideias que a gente... Né, Fabrícia? A estética da palestra foi ótima também, conteúdo maravilhoso, você dominando tudo isso, uma beleza. Eu sempre tive você na mais alta conta, e toda vez que eu entro em contato com você, melhora ainda mais o meu conceito sobre você. Parabéns. Obrigada, professora. É um prazer, acho que assim, o maior prazer é mostrar que esse conhecimento todo que eu mostrei para vocês foi feito na Unirio.
né? Então, é muito legal mostrar isso. Foi muito bom, Fabrícia, parabéns. Parabéns. Parabéns, Sonisa, também. Não, imagina. Ainda não tive oportunidade de falar. Parabéns, Fabrícia. Foi realmente fantástica a palestra. Não vou me estender, porque todos já colocaram os elogios que são hiper pertinentes. E eu só ratifico. Então, eu queria abrir também para outras perguntas, né? A Carmen foi a primeira a fazer a colocação, junto com a professora Sonisa, que fez esses comentários, complementou. Quem mais tem perguntas, por favor? Quem queira se inscrever? Eu tenho um comentário meio pergunta, só estou aguardando a colocação dos demais. Tem alguém com o microfone aberto que está dando um eco muito estranho. Podem desligar o microfone, por favor? Quem tiver com o microfone aberto. Eu acho que era quando a Sonisa estava falando, ficou aberto e deu eco. Bom, então vou fazer o meu comentário pergunta. Muitos elogios aqui, o Bruno, a Jéssica Pereira, enfim, a Joelma, a professora Joelma também elogiando muito, tá, Fabrícia? E eu tenho 2 comentários, assim, quase que perguntas. O que você colocou é muito relevante e é uma hipótese que diversas áreas do conhecimento estão se debruçando, né? Que é como, por exemplo, parte da sua palestra, né? Como infecções podem desencadear processos outros, né? Vamos colocar assim dessa forma, né? E eu queria uma pergunta que pode ser respondida tanto pela Fabrícia quanto pela Sonisa, que é como isso está na prática clínica da vida real, né? O quanto os médicos da ponta estão conscientes de que, por exemplo, determinados padrões podem vir a desenvolver esclerose múltipla e a vigilância em cima disso. Existe alguma conscientização ou você vai esperar a pessoa eventualmente abrir o quadro, né? E, obviamente, aí toda uma investigação para você chegar nesse ponto. Então, existe alguma vigilância nesse sentido? É uma pergunta quase ignorante. E aí o comentário em cima disso é que daqui a pouco eu vou me oferecer como eventual sujeito, afinal de contas eu tive, né? Há 3 anos atrás eu perdi a visão do olho esquerdo por pelo herpes zoster, né? O varicela zoster, né? E com certeza eu tive comprometimento do nervo óptico porque deu na ressonância. Mas então, olha, eu sou um indivíduo potencialmente de risco. Vou me colocar como sujeito. É só um comentário. É porque eu faço. As pessoas podem estranhar aqui quando eu falo, eu faço um pouco de brincadeira, quase com humor negro, com o que aconteceu comigo. Mas falando no tom de brincadeira, mas, enfim, colocando isso de forma séria, né? Porque eu lembro de eu ler sobre isso, né? Afinal de contas, você vai expor ali um monte de antígenos. Então, eu só queria colocar isso dessa forma, esses 2 comentários, e queria ouvir a Fabrícia e a Sonisa, por favor. Então, Pablo, para a esclerose múltipla, a professora Sonisa pode até me corrigir, complementar, infecções por Epstein-Barr, zoster. Então, são gatilhos. Conhecidamente, são gatilhos, né? Para herpes, por exemplo, já se sabe o mecanismo de perda da tolerância. Resta a gente identificar agora o mecanismo desses outros vírus, como as nossas hipóteses para Zika, para chikungunya, né? Na prática clínica, eles já fazem no primeiro momento da anamnese, eles fazem um screening infeccioso de todos esses pacientes, né? Claro que daqui a pouco Covid, Zika, dengue, vão todos entrar. Hoje, nosso grupo que trabalha com isso, que tem esse conhecimento, faz, né, professora? Mas eu acredito que não seja rotina em todo o Brasil. Assim como os testes genéticos, eles não são rotina. Eles são, a maioria das vezes, estudo em neurologia. Está crescendo, teste genético em neurologia, se faz muito. Hoje em dia, no Brasil, especialmente para epilepsia, mas esclerose múltipla não é uma rotina. No mundo, não é uma rotina para esclerose múltipla. No Canadá, é uma rotina. No Canadá, existe aconselhamento genético
justamente por causa dessa variante familiar. Então, a evolução do conhecimento, a importância que as coisas vão tomando, né, e a mudança de paradigma, de comportamento entre os grupos, entre as sociedades médicas, porque quando eu falo de genética, eu brinco muito. A gente achava que a genética na clínica só ia ser para câncer. Hoje a gente tem na cardiologia, hoje a gente tem um pouquinho na neuro, daqui a pouco a gente vai ficar igual a oncologia, mas é um passinho de cada vez. Ô, Pablo, essa pergunta que você fez foi muito boa, porque talvez a gente tenha passado a ideia de relação de causa e efeito. Não é isso. Tem que ficar muito claro. Você tem que você tem que combinar uma série de fatores, né? Os gatilhos virais, que sempre foram a busca, né, de causas, né? Lembra, HTLV, já foi associado à esclerose múltipla, e depois se viu que a frequência de HTLV na população dos pacientes com AM era igual. Então, não é isso. Mas esse percentual tão específico de pacientes com arboviroses, que faz um fenótipo, quando a gente fala fenótipo, a manifestação dele confunde com esclerose múltipla, confunde com neuromielite óptica. Então, na prática, respondendo a sua pergunta, esse diagnóstico diferencial ele tem que entrar na rotina das áreas endêmicas. O que mudou? É uma rotina de investigação. E essa rotina tem nos feito identificar pacientes com arbovírus que não tiveram manifestações, artralgia, mialgia, febre, mas que já tiveram a manifestação do sistema nervoso, que isso pode acontecer. Então, na prática clínica, que foi a sua pergunta, o diagnóstico diferencial, ele tem que incluir esse screening de painéis virais para diagnóstico, para você ver se isso é um quadro pós-infeccioso ou para-infeccioso, ou se você está diante de uma doença supostamente idiopática, né, que você não tem uma causa detectável. A esclerose múltipla é uma doença que não tem um biomarcador específico. Nem as bandas oligoclonais no líquor, que são aquela síntese intratecal de atividade clonal de linfócitos B, onde você tem IgG aumentada, você pode ter isso com infecção, você pode ter isso com tudo, não tem especificidade. Né? Ela é muito frequente na esclerose múltipla, mas não é específica na esclerose múltipla. Então, a gente está diante de uma doença onde você não tem um biomarcador. E cada vez mais, o que eu posso dizer para você é que a gente tem que ter muito cuidado com o diagnóstico diferencial. Por quê? Se você tem um quadro pós-infeccioso, esse quadro tem grande chance de ser monofásico, de não recorrer e não precisar de um tratamento imunossupressor ou um anticorpo monoclonal com grandes efeitos colaterais que podem até reativar repositórios de vírus em linfonodos, em regiões que a gente ainda não conhece. Então, o diagnóstico diferencial ele é fundamental para você ver se você está diante de um quadro pós-infeccioso ou um quadro supostamente idiopático, até que a gente saiba, né, na patofisiologia, uma causa que provoque essas doenças desmelinizantes. Perfeito, Fabrícia, perfeito, Sonisa. Na verdade, assim, eu também usei isso como um gancho para explorar um pouco esse aspecto e para a gente entender como isso está no contexto da saúde pública, ou no contexto da saúde, não só pública, aqui no Brasil. E aí foi legal a Fabrícia comentar, olha, no Canadá você tem rotina, então aqui, então de repente a luta de vocês, olha, como a gente pode chegar nesse nível, né? E o último comentário rápido, Sonisa, só fechar o seu áudio, senão tá dando eco, por favor. Desculpa, e muito interessante também é porque, embora tenham mecanismos fisiopatológicos bem específicos na esclerose múltipla, mas um pouco da lógica é muito parecida com o que a gente vê, com que muita gente acredita que aconteça com a esquizofrenia. Claro que em outro espectro, a esquizofrenia é uma doença que acredita-se que pode ser do desenvolvimento, ela vai aparecer mais tarde,
mas ela pode ser induzida a partir de processos infecciosos, então influenza, toxoplasma, então não só vírus, né? Enfim, então só fazendo essa correlação, claro que, por favor, mecanismos fisiopatológicos muito distintos. Eu trabalhei bastante tempo com modelos de esquizofrenia, né, os modelos celulares. Muitos elogios, e tem aqui a Cláudia Rego com a mão levantada, então vou abrir voz para ela, se ela quer fazer um comentário, pergunta, por favor, Cláudia. Pablo, só para completar isso que você falou, sim, Fabrício. Eu não estudo modelos de esquizofrenia, mas tenho lido algo sobre. Ela também é uma doença que pode ser caracterizada como doença de herança complexa. Indivíduos susceptíveis, né, geneticamente susceptíveis, a um gatilho do ambiente, seja deficiência em alguma vitamina, seja um gatilho viral, e regulação epigenética. Então, cada vez mais a gente vai conhecer sobre essas doenças, a gente vai conseguir montando aquelas caixinhas, né? Não é só ter uma variante genética, é completar aquelas caixinhas, entender como elas interagem. E o mais legal do que você colocou na sua palestra, que muita gente que trabalha com a parte genética esquece, é a importância do ambiente, né? Eu acabo estudando mais a interferência do ambiente, vocês acabam mapeando a parte genética, mas é importante você entender as duas coisas, né? Como essas duas coisas são correlacionadas para você entender a fisiopatologia. Mas sim, na esquizofrenia é a mesma coisa. Obviamente, só para deixar claro para a audiência, vai ficar gravado, fisiopatologias absolutamente distintas, momentos distintos, enfim, mas tem, vamos dizer assim, esse ponto em comum, né? A Cláudia tinha levantado a mão, aí baixou, não sei, abri voz para ela, não sei se ela levantou por engano. Cláudia, voz para você. Desculpa, gente, foi sem querer, mas eu aproveito para parabenizar a Fabrícia pela excelente aula e a Sonida pelas complementações aí, a gente sempre aprendendo um pouco mais, mas realmente foi sem querer, eu acho que eu cliquei sem perceber, tá? Sem problemas, Cláudia, obrigado. Mais um elogio, olha, então tivemos muitos elogios, a palestra de vocês foi, a palestra da Fabrícia, de vocês é porque a Sonisa acabou complementando. A Sonisa agora, professora Sonisa, ela é a nossa figurinha, com todo respeito, a figurinha repetida aqui nas nossas palestras, ministrou a palestra há pouco tempo, em dezembro, agora está participando com a Fabrícia, que trabalhou como pós-doc com ela durante muito tempo, então faz sentido ela estar participando aqui também, e já temos esse convite já pré-agendado para falar especificamente no dia 11 de março, sobre esse tema. Então, vai ser interessante. Se não temos mais perguntas, eu vou pedir, então, uma palavra final, tanto da Fabrícia quanto da Sonisa, para a gente encerrar aqui. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Parabéns, né, pela iniciativa de vocês. É muito importante esses seminários para incentivar os alunos. Há pouco tempo nós estávamos na cadeira deles, né, como alunos, e às vezes, ainda mais em pandemia, a gente fica desestimulado, com medo das bolsas, com medo do emprego, com medo de tantas coisas, mas aí vem uma pesquisa legal, uma pesquisa que é feita na nossa universidade, incentiva, né? Então, é bem árduo a tarefa de vocês, de incentivar, fazer com que o pessoal continue nessa caminhada, mas é isso, parabéns, e assim, agradecer a Unirio, muito feliz por ter passado esses anos na Unirio, e não vou embora, vou continuar sempre colaborando com a Unirio. Sonisa. Pablo, muito obrigada pelo convite, Fabrícia, sempre brilhante, e o que eu queria falar, assim, de mensagem final, é que nós estamos vivendo um momento da medicina de precisão. E a neurociência translacional e a medicina de precisão, elas caminham juntas. O que a gente está falando, o que a gente está fazendo, impacta a vida das pessoas. Quando você faz um diagnóstico precoce, quando você detecta um anticorpo, eu vou mostrar isso na apresentação, você deixa uma pessoa não ficar cega, não ficar paralítica e não morrer em 5, 10 anos. Então,
a ciência é aplicada para isso. A neurociência translacional e a ciência translacional, de uma maneira geral, ela caminha e é dela que sai a medicina de precisão. Então, esse conjunto, essa conspiração em relação à saúde, ela vem dessas parcerias. Eu acho que isso tem que ficar assim bastante claro para todos nós, né? Um não caminha sem o outro e todos têm a mesma importância. E muito obrigada por podermos mostrar isso. Não, nós é que agradecemos. É um grupo muito importante, muito produtivo da Unirio, que mais recentemente a Sonisa, incorporada na nossa pós, ela já com atuação grande na pós em neurologia, a pós co-irmã da Unirio. Então nós ficamos muito felizes, né? Ainda mais nesse momento tão desafiador para a ciência nacional. Nós precisamos nos juntar, né? Nós precisamos colaborar, nós precisamos divulgar ciência, divulgar o que a gente está fazendo, e eu acho isso fundamental, e tanto a professora Sonisa, que tem se colocado muito preocupada com isso, e com toda razão, e a Fabrícia também, principalmente pela vontade dela de fazer ciência, né, que eu já conheço já há algum tempo, talvez não de uma convivência tão próxima, mas a gente sempre trocando figurinha, enquanto ela ainda estava na Unirio. Quando eu fui professor visitante lá. Então, na verdade, eu para encerrar aqui, eu queria fazer das palavras da Fabrícia as minhas também. Eu estou oficialmente em outra instituição, mas como professor da pós do PPG-BMC, e a Unirio está sempre no meu coração. Eu fui abraçado por vários professores, e isso eu sempre gosto de deixar claro, deixar registrado. Então, após que eu tenho muito carinho, vou continuar trabalhando para essa pós sempre, tá? Então, com isso, eu encerro aqui nosso seminário de hoje. Foi excelente. Não. Opa, Carmen quer falar. Carmen, por favor, você tem Já sempre que voz você aqui. abraçou a Unirio, eu quero dizer que nós abraçamos você com muito carinho. Você foi um grande colega na graduação, foi muito bom compartilhar com você quando a gente dava aula na medicina juntos. E na pós você tem trazido só coisas boas, tem um astral espetacular, sempre unindo. Então, é uma figura que é muito importante para nós todos. E a presença da Sonisa dispensa mais comentários, porque o Pablo já falou tudo. Um beijo para vocês e até o dia 11. Só agradecer, Carmen. Grande abraço a todos. Obrigado e obrigado, Carmen, pelas palavras, e obrigado, Fabrício e Sonisa, pela participação da Sonisa e pela excepcional palestra. Então, encerro a gravação aqui. Um abraço, pessoal. Beijo, tchau.